O Pedro Duran trouxe, então, esse cardeal asiático, que eventualmente pode figurar entre os prováveis, e na primeira fala dele ele falou sobre imigrantes. Aí na hora eu estava aqui ouvindo o Duran e pensando, e como haveria de ser um primeiro encontro desse, se fosse Papa, com Donald Trump, nesse momento de debate sobre a questão imigratória? A Igreja Católica tem enfrentado desafios nos Estados Unidos, porque é o país que reúne, não só por essas questões imigratórias, também por isso, mas não apenas, o país que reúne a quarta maior comunidade de fiéis da religião em todo o planeta. Nem mesmo o Papa Francisco foi capaz de superar alguns desses conflitos. O seu pontificado progressista coincidiu com a ascensão de Donald Trump e de grupos católicos conservadores. Priscila Yazbek, não sabemos como vai ser o futuro do Papa em relação aos Estados Unidos, mas sabemos como toca a banda nos Estados Unidos neste momento, né? Então a gente já pode imaginar o tamanho do desafio. Queremos te ouvir. Yazbek ao vivo de Nova York. Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Elisa, Donald Trump confirmou que vai ao funeral do Papa Francisco, isso em meio a embates recentes entre o Papa Francisco e Donald Trump, principalmente por causa da política anti-imigração de Donald Trump. E há um aspecto curioso dessa relação entre a Igreja Católica, o Papa Francisco e também a comunidade católica aqui nos Estados Unidos. Um dos fatos importantes é que os Estados Unidos reúnem a quarta maior comunidade de católicos no mundo, só fica atrás do Brasil, do México e das Filipinas. São estimados cerca de 53 milhões de fiéis aqui nos Estados Unidos. Cerca de 20% dos americanos se autodenominam católicos, então é a segunda principal religião aqui nos Estados Unidos, só atrás do protestantismo, que tem ali uma influência da colonização britânica. Por isso, a maior religião aqui nos Estados Unidos são os cristãos protestantes. Apesar de o Papa Francisco, durante o seu papado, ter conseguido elevar o número de católicos no mundo de 1,2 bilhão para 1 bilhão e 300 milhões de fiéis em 2024, entre 2013 e 2024. Esse aumento do número de fiéis aconteceu principalmente no sul global, em países como Brasil, Filipinas, República Democrática do Congo e Nigéria, e em regiões como a Europa e a América do Norte, houve uma estagnação no número de católicos, ou então até uma queda. E de acordo com uma pesquisa do Pew Research aqui dos Estados Unidos, o Papa Francisco teve uma redução na sua aprovação de 90% em 2015, quando ele veio aos Estados Unidos e o presidente ainda era Barack Obama, para 75% em 2024. Eu conversei com alguns professores que explicaram por que houve essa queda na aprovação. Também o catolicismo vem perdendo fiéis aqui nos Estados Unidos. Ele representava 24% da população em 2007, agora são 20%, ficou estável desde 2014 e fica nesses 20%, mas chegou a perder se a gente comparar com décadas anteriores. E por que isso está acontecendo? Porque há um aumento da visão conservadora de católicos aqui nos Estados Unidos, inclusive com alguns movimentos, como por exemplo uma igreja, uma emissora católica, que é a Eternal World Television, que é uma emissora que faz discussões com pautas católicas conservadoras e também com o surgimento de grupos católicos conservadores, como por exemplo o The Napa Institute, que reúne tanto lideranças religiosas quanto executivos, empresas, e que discutem o catolicismo de uma forma mais conservadora. E isso acabou colidindo com a visão mais progressista do Papa Francisco e até mesmo o estilo informal do Papa Francisco, de fazer brincadeiras, de falar, por exemplo, sobre futebol, de falar sobre a cachaça brasileira quando estava no Brasil. É apontado por especialistas como algumas das razões pelas quais esses fiéis que são mais conservadores acabaram reduzindo a aprovação do Papa Francisco aqui nos Estados Unidos. Isso também coincide com o aumento do conservadorismo aqui nos Estados Unidos, fato que é evidenciado pelas eleições de Donald Trump. Foram duas eleições aí nas últimas décadas, durante o papado de Francisco. Então, esse aumento do conservadorismo, a ascensão do trumpismo aqui nos Estados Unidos também explica essa redução da aprovação do Papa Francisco, justamente por causa do avanço dessa ala conservadora de católicos
católicos dentro da Igreja Católica aqui dos Estados Unidos. Além disso, Elisa, também um outro fato interessante é que entre a comunidade católica, 59% votaram em Donald Trump nas últimas eleições e 39% em Kamala Harris, e esse foi um aumento de 12 pontos percentuais de votos dos católicos em republicanos em relação às eleições de 2020. 3 presidentes passaram pela Casa Branca durante o papado de Francisco, Barack Obama, Joe Biden e Donald Trump, e também houve abordagens diferentes por parte do Papa em relação a esses 3 presidentes. Enquanto o Papa tentava manter uma visão mais diplomática em relação a Obama e também a Biden, evitando críticas diretas, mesmo em assuntos que o Papa discordava dos presidentes, como é o caso, por exemplo, do aborto. No caso de Donald Trump, o Papa também evitava fazer críticas diretas a Donald Trump, mas ainda assim o Papa fazia críticas a políticas defendidas por Donald Trump, como, por exemplo, a sua política anti-imigração. Teve um episódio emblemático que aconteceu recentemente, inclusive em fevereiro, quando J.D. Vance falou sobre aquele conceito teológico do Ordo Amoris para justificar a política anti-imigração aqui nos Estados Unidos, falando que a família vem em primeiro lugar, e o Papa Francisco falou que o conceito Ordo Amoris era uma coisa totalmente diferente, rechaçando essa visão de J.D. Vance. Lembrando que J.D. Vance foi o último líder político a se encontrar com o Papa no domingo antes dele morrer. Então, essa viagem também de Donald Trump, ela acontece porque Donald Trump é um líder religioso, ele vai tentar manter essa imagem, mas existem essas divergências muito fortes entre Papa Francisco, Donald Trump e também esses desafios da Igreja Católica aqui nos Estados Unidos. Elisa. Obrigada, Priscila Asbeck.